Olá, está no ar mais um programa Frio na Espinha. Eu sei que você estava ansioso, né? O programa deu uma pausa, mas retornamos aqui, como sempre, trazemos convidados mais do que especiais. Professora Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada, professor Henrique. Muito bem-vindos nossos amigos conosco hoje, porque nós temos um convidado muito especial, Henrique. Você quer apresentá-lo? Professora, eu vou gentilmente abrir para você fazer a apresentação, porque o convidado é muito especial. Muito especial, muito especial. Dr. Ricardo Maravalhas, um garcense adotado por Marília e que agora conta que é de Marília. Doutor, como é que é isso? Boa pergunta, né? Conforme eu estava falando com vocês, primeiro, é um prazer estar falando com todos vocês. Obrigado pelo convite, professor Henrique. Quando o professor Henrique me convidou, disse que iria me convidar, eu duvidei. E ele efetivamente é um homem de palavra, me convidou e nós estamos aqui agora para conversar, né? Na verdade, a minha trajetória de vida, eu sou garcense da Gema, né? Eu nasci em Garça, fui criado em Garça e com 17 anos eu vim estudar aqui em Marília, na Unimar, na Universidade de Marília, vim fazer Direito aqui. E acabei que me formei em Marília, comecei a trabalhar em Marília como advogado. Acabei me mudando para Marília, eu viajava todo dia, e em 2007 eu acabei me mudando definitivamente para Marília, porque não fazia mais sentido ficar viajando, como muitas pessoas fazem hoje em dia, ainda fazem isso, né? Marília é o polo regional. Sim. Acabei fazendo mestrado aqui em Marília, aqui na casa, na Unimar também. E aí vieram minhas filhas, 2008 a Luísa, 2011 a Helena, nasceram em Marília, são marilhenses. E a identificação com Marília foi muito grande, o que eu sempre digo, né? Eu nasci em Garça, mas eu fui adotado por Marília. E sempre que as pessoas, por onde eu passo, as pessoas, Ricardo, de onde você é? Eu acabo falando, até uma questão involuntária, eu sou de Marília, porque, como eu disse, é a cidade que me adotou e a cidade que me oportunizou um crescimento profissional maravilhoso e que me acolheu. Meus amigos estão aqui, minhas filhas estudam aqui. A identificação é muito grande, então eu acabei sendo adotado e eu adotei Marília. Isso é melhor ainda, né? Adotar uma grande cidade como Sim. Marília, né? Sim, sim. Professor, doutor, né? Doutor Ricardo Maravalhas. Vamos falar um pouquinho já de Pionet. Eu andei pesquisando o seu site, gostei muito do conteúdo lá. E nós sabemos que a LGPD ela chegou em 2018. Sim. Nós podemos afirmar que você é um precursor, a sua empresa é uma precursora na área de proteção de dados? Uma boa pergunta, né? A gente pode contar um pouco da história também, como é que a gente chegou até aqui, que aí sim a gente pode falar um pouco de pioneirismo. Eu trabalhava com algumas empresas de tecnologia, tenho um escritório de advocacia empresarial, e aí, empresas de tecnologia, algumas nos procuravam e a gente atendia. Até então não havia uma especialização segmentada na área, né? Aí veio o Marco Civil da internet e começaram a surgir cursos de especialização em São Paulo. Fui buscar por ter esse atendimento. E aí também muito por entender uma mudança social muito grande, eu vendo minhas filhas, a gente está falando hoje da geração Z, né? E que eu comecei a entender que se estava acontecendo uma mudança social, uma mudança comportamental relevante, isso impactaria todas as áreas, inclusive o direito. E assim eu comecei a me especializar cada vez mais e eu fui o primeiro profissional em Marília a me especializar nessa área e a trazer essa discussão para dentro da academia. Eu já era mestre. E aí eu falo que eu comecei a falar para o deserto no começo. Acho que tem um perfil de loucura nisso, né? De você enxergar alguma coisa que ninguém está enxergando. E até que em 2018, como você disse, veio a Lei Geral de Proteção de Dados e ela criou necessariamente uma intersecção obrigatória entre direito e tecnologia, que era uma lei que falava LGPD, lei, governança, é lei, então é uma obrigação, exige governança, P, de processos e procedimentos, D, de dados. Então, ali, todas as empresas no Brasil e profissionais liberais precisaram olhar
para dados. E quando a gente fala de dados, não são só dados digitalizados, mas dados físicos também. Mas é importante dizer que o grande problema e o grande consenso são os dados digitais, né? E aí aconteceu uma coisa interessante. Quando veio a edição da lei, um pouco antes da edição da lei, eu estudando em São Paulo, já se falava da legislação europeia. Eu falei, bom, vai vir para o Brasil e eu tenho que começar a me especializar nisso e comecei a estudar isso. Primeiro falando da legislação europeia, que é a GDPR, também falando para o deserto, até que a lei foi publicada. E qual que foi a visão que eu tive naquele momento, né? Que os custos que se falavam em São Paulo de adequação à lei geral, eles não eram compatíveis à nossa realidade. Então São Paulo tem o hype, tem o epicentro e aquilo emite ondas para o Brasil inteiro, né? Primeiro São Paulo e depois para o Brasil inteiro. Mas os valores que se falavam lá em sala de aula, falavam, as empresas não vão ter acesso a isso e serão obrigadas, né? Soma-se a esse problema que eu identifiquei, era o problema de escala, né? Como é que você dá escala com átomo? Com átomo, o átomo ele é escasso, né? Ele é limitado, né? Então, como é que eu com um escritório, como é que eu consigo atender o maior número de pessoas? Como é que uma consultoria com escritório consegue atender o maior número de empresas? Se você depende de pessoas, você precisa cada vez contratar mais. Sim. Só que quando você fala de tecnologia, você está falando de byte, de bit, e aí você está falando de ser ilimitado a criação disso. E ali eu tive a ideia de criar de alguma forma a tecnologia ajudar nesse processo de implementação e de gestão da Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu não sabia como, eu só sabia que deveria ser feito. Foi quando eu encontrei os meus sócios e a gente teve a ideia de criar a DPOnet. Quantos sócios você tem? Eu tenho 3 sócios. 3 sócios. Bom, a partir desse momento existiam plataformas no Brasil, iniciando, que nasceram antes da gente, e existiam plataformas, o termo que a gente usa, gringas, plataformas internacionais, porque a lei aconteceu primeiro fora do mundo para depois acontecer no Brasil. Fora do Brasil para depois acontecer no Brasil. Então já existiam algumas tecnologias e alguns modelos de negócio para a gente se espelhar. Só que a gente tomou um viés um pouco diferente das demais e começamos a ganhar mercado. Então, contando toda essa história para você, eu posso dizer sim, fui pioneiro na região, com direito de tecnologia, direito de proteção de dados. E sim, a DPOnet foi uma das primeiras empresas no Brasil. Não foi a primeira, mas foi uma das primeiras empresas no Brasil, entre as 3 a 4 primeiras empresas do Brasil. Perfeito. Doutora Raquel, você tinha dito para mim que tinha uma pergunta bem difícil. Ah, não faça isso. Tá tão gostoso assim, mentira não faz dele, isso. Não, mentira dele, professor. Mas eu estava acompanhando a abertura da sua página no Facebook e a sua primeira publicação, ela mostra, inclusive, você sedimentando aí a questão do seu escritório, né? A marca. Então, a gente vê ali um processo de empreendedorismo muito grande. E ele vem ao encontro disso que você está colocando, de ir para fora, observar os grandes centros, né? Olhar para Marília, né? De novo, a sua cidade que você adotou, e observar que isso não seria possível aqui. E lá você diz assim, isso é final de 2019, né, o escritório já estava firme, mas no final de 2019 você diz assim, nós não assistiremos à quarta revolução, nós viveremos a quarta revolução industrial. Então hoje a gente tem muita coisa, né, 4.0, e até na educação a gente brinca aí com 4.0. As indústrias 4.0 estão hoje adequadas a todo esse processo de proteção de dados já, ou a gente ainda tem muito campo? Legal, boa pergunta. Você foi profundo agora e você fez passar um filme na minha cabeça. Até arrepiou um pouco, porque tudo aquilo que a gente pensou em 2019, tanto quanto escritório, quanto DPOnet, né, aconteceu. Mesmo com pandemia? Mesmo com pandemia, apesar dos cabelos brancos que a gente ganha e as horas que a gente fica sem dormir. Para vocês terem uma ideia de pandemia, a DPOnet oficialmente foi fundada dia 27 de fevereiro, pré-pandemia. A pandemia foi declarada em março daquele ano. 16 de março. Falei, e agora? Respirei fundo. 16 de março de 2020. Foram 16 dias praticamente antes, né?
da declaração da pandemia. Eu falei, não é possível um negócio desse, mas vamos embora. Foi um estímulo, né? E no final a pandemia acabou fortalecendo o modelo de negócio, porque ela acelerou aquilo que a gente idealizava, sabe? Do ponto de vista do online, do à distância. Então acabou fazendo muito sentido. Aquilo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes a gente toma pedrada achando que é para o mal e é para o bem. Sim. E tem que entender o contexto depois que passam anos. Mas foi assustador. Te digo que viver aqueles meses foi bem assustador. Mas, olha, sua pergunta eu posso te responder com alguns dados. Nós não temos hoje 20% das empresas no Brasil adequadas. Nossa, então seu campo de trabalho e Não, de ficar rico, Henrique. Aí eu quero emendar uma pergunta na sua, já para você responder as duas ao mesmo tempo. Você falou que 80% não estão adaptadas. E no teu site, um dos teus motes lá, né, é adequação da gestão à LGPD. Então, Perfeito. como que você faz essa adequação? Como que você propõe, né, essa adequação? Como que ela ocorre? Tá. Vamos lá. Bom, primeiro, não temos 20%, não é 20%, não temos 20% das empresas adequadas. Então tem um campo enorme. Nós temos um mercado que ainda não está aquecido, mas ele em um determinado momento ele vai se aquecer. Então é mais ou menos vocês imaginarem o que era o e-commerce em 2010 e que se tornou e-commerce em 2020. Sim. Então existe um campo maravilhoso. Nós temos 20 milhões de CNPJs no Brasil. Essa é uma outra realidade para passar, né? Então, quando a gente criou a DPO, a gente pensou em utilizar, naquele momento, tecnologia e UX, ou seja, experiência do usuário, para ganhar, acelerar tempo e diminuir preço. Certo. E a partir daquele momento a gente criou um propósito na empresa. E isso eu digo para vocês que a coisa mais importante que eu posso dizer é você acreditar em propósito. O propósito da empresa é democratizar a LGPD. Propósito simples. Como você democratiza o acesso a algo? Facilitando o uso, facilitando o acesso, barateando, simplificando. E a partir daquele momento, todo mundo na empresa trabalha 8 horas por dia pensando em como pode democratizar o acesso à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas isso não seria uma tarefa governamental? Democratizar uma lei? O governo ele cria a lei, né? A sociedade que encontra o meio como ele vai cumprir essa lei, né? E o que a gente está entregando para a sociedade é um meio mais simples, mais barato e mais rápido, né? E aí, respondendo a você, todo o processo de implementação, e é um processo que ele envolve treinamento, a gente entrega para o treinamento EAD a custo barato, com emissão de certificados. Mapeamento de dados, a gente usa inteligência artificial para sugerir para a empresa quais dados e quais processos ela deve ter dentro da organização que tratam dados pessoais. Com isso eu também ganho tempo no mapeamento, nas entrevistas e tudo mais. Análise de risco é feita pela própria plataforma. Enquadramento legal é feito pela nossa IA chama DAI, que é DPO Artificial Intelligence. Análise de necessidade e proporcionalidade, questionários de gap analysis, sua empresa tem isso, tem aquilo, ou seja, pontos de controle, pontos de bloqueio. Tudo isso a gente entrega pré-formatado para uma empresa. Com 80% de acurácia na pré-formatação, o que significa que a empresa, ao ler e receber aquele... isso eu tenho, isso eu não tenho, isso eu tenho, isso não se aplica para mim. E com isso você ganha tempo. Tá? Depois disso eu ainda tenho a gestão. Ou seja, a gente entrega um canal de atendimento ao titular de dados. Nós fazemos o atendimento aos titulares de dados, primeiro por IA, depois por nossos atendentes, facilitando o trabalho da empresa. E aqui uma coisa importante para dizer para vocês. Os 20% que não chegam a estarem adequados à Lei Geral de Proteção de Dados, eles trabalham com duas realidades desses 20%. 70% deles tem na equipe no máximo até 3 colaboradores, equipe enxuta. Muito enxuta. E 50% deles, essa equipe faz mais de uma tarefa, não cuida só exclusivamente da proteção e da privacidade de dados. 70% tem um orçamento de até, no máximo, R$1 milhão ano. O que significa isso? As empresas, elas não têm time e não têm recurso para fazer as atividades
repetitivas. Isso elas têm que delegar, isso tem que ter uma ferramenta para ajudá-los. Mas a proteção de dados, né, ela foi absorvida na íntegra? Por exemplo, o empresariado, eles sabem das consequências da não observância da LGPD? A proteção e privacidade de dados, numa pesquisa que saiu em janeiro, referente a 2023, que é da Brasil Compliance, está entre um dos 5 itens estratégicos das grandes empresas no Brasil. Respondendo a sua pergunta. E trazendo mais um outro dado importante, né? Quando eu te trago o dado é que as empresas têm equipes enxutas e que fazem tarefas multidisciplinares, eu tenho o dado da visão do colaborador. Sim. Uma pesquisa que foi feita recentemente na Europa e nos Estados Unidos, 67% reclamam de exaustão. Sim. 50 e poucos por cento reclamam de tarefas pequenas repetitivas. E 90% estão adeptos a novas tecnologias que venham a facilitar as suas atividades diárias, né? E aí é que entra a IA. E aí trazer para vocês, quando a gente fala um pouco de IA, né? Não, a IA não vai tomar o lugar dos humanos. Ela vai ser operada por humanos, né? Isso também é algo relevante. Agora, também trazendo um pouco do que você perguntou, e aí também trazendo um outro lado, que é o lado social. A gente, enquanto sociedade, a gente está atrás da Europa, relacionado à proteção e privacidade de dados, 3 grandes ondas. Tem ainda 3 grandes movimentos para acontecer no Brasil que já aconteceram na Europa. Então, o que significa isso? Que a gente ainda tem um processo de aculturamento de proteção e privacidade de dados muito grande. A privacidade foi incluída no artigo 5º agora, da Constituição Federal. Então, não tem volta, é uma garantia fundamental do cidadão. Agora, a sociedade tem que passar por um processo de aculturamento e aí você começa a ter uma pressão da sociedade para com as empresas. Existe agora, neste momento, 2 pressões de cima para baixo. Uma pressão regulatória, que é a própria lei, é o empresário que não quer sofrer uma autuação ou tem um departamento de compliance que quer cumprir a lei. E você tem uma pressão mercadológica, que a gente chama de efeito viral, que é se eu tenho uma empresa que está adequada ou porque ela é gringa ou porque ela tem um departamento de compliance, só que para ela estar adequada, os fornecedores também têm que estar adequados. Sim. Aí ela exige dos fornecedores que eles também se adequem. E aí você começa a ter um efeito cascata. Atualmente no Brasil a gente tem essas 2 pressões. Certo. Falta a pressão social, e isso vem com o tempo, com maturidade e aculturamento. E pode ser que venha a ter estímulos governamentais que ainda nós não temos. Então, pressão social nós temos, pressão mercadológica nós temos, pressão de enforcement estatal a gente tem, mas não tem estímulo e falta pressão social. E se você estava dizendo que 80% em média ainda não está adequada, mas que eles não têm um rendimento adequado para fazer a implementação de todos esses cuidados, alguma coisa tem que acontecer. Sim, o processo ainda está muito moroso no Brasil. Por isso que eu disse para vocês, tem um mercado maravilhoso, um mercado enorme, sim, mas ainda frio. O que vai acontecer, e que a coisa deve começar a esquentar um pouco mais, são a pressão estatal, o enforcement, ela deve acontecer com uma maior atuação da ANPD. Então, para vocês entenderem, eu estou até com a camiseta desse ano, que é o DPO Day. A gente faz uma vez por ano um evento em São Paulo, em que a gente traz os maiores nomes internacionais e nacionais de proteção e privacidade de dados para discutir o que foi o ano anterior, que se findou e quais são as características para o próximo ano. E a gente sempre traz alguém da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E ali a gente troca muito ideia e a gente tenta entender o que aconteceu. Em um ano a ANPD triplicou de tamanho. Então em 2023, em 2022, a ANPD fechou 2022 com 50 colaboradores e ela fechou 2023 com 150 colaboradores. Ela fechou 2022 não tendo ainda um regramento de dosimetria das penas, então os processos administrativos fiscalizatórios estavam represados porque não havia ainda uma norma disciplinando como que seria feito as multas. Em 2023 ela terminou com esse processo regulatório já normatizado e já com algumas autuações. Tímidas, mas já tem alguma coisa. O cenário e aí olhando também para um cenário brasileiro político, nós saímos de um governo mais liberal para um governo mais regulador. Então, a autoridade nacional, a gente entende que quando houver a troca da presidência, que se eu não me engano é esse ano, final desse ano, se eu não estiver equivocado,
deve começar a haver um enforcement maior por parte da autoridade nacional e aí começar a sair maiores sanções. Muito bem, professor. O seu amigo de 20 anos, eu já investiguei isso também, nosso diretor Flávio, tá? Ele está me dando um sinal aqui que o primeiro bloco se encerrou, professora Raquel. Nossa, que rapidez. Muito rápido, né? Nossa. Ai, que bom, passei fluiu. ileso. Então, eu vou chamar aqui os nossos comerciais, que aqui nós não somos igual a DPO, né? A gente não nada em dinheiro, a gente tem que ter patrocinador. Então, vamos para os nossos comerciais e retornaremos em breve. A Universidade de Marília aceitou o novo desafio de levar a sua qualidade de ensino para todo o Brasil. Com a mesma essência do ensino presencial, a modalidade à distância da Unimar prioriza a excelência educacional. Atualmente, são mais de 40 cursos de graduação à distância e dezenas de cursos de pós-graduação. E com a plataforma de ensino da Unimar EAD, a tecnologia se torna uma aliada poderosa, já que o acesso à nossa educação de qualidade pode ser realizada quando e onde quiser. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Olá, estamos de volta com o nosso segundo bloco e com o nosso convidado especial aqui, Dr. Ricardo Maravalhas, CEO da DPOnet. Dr. Ricardo, o primeiro bloco passou que a gente nem viu, não é, professor Raquel? Foi muito rápido. O assunto é muito interessante. E eu queria falar para você duas situações que eu percebi essa semana. Primeiro, uma farmácia muito famosa aí no Brasil, teve um escândalo de vazamento de dados. Ou seja, você é obrigado a ir na farmácia, de fazer um mini cadastro e descobriram que esse cadastro foi vendido. Como que isso se enquadra na LGPD e nesse serviço de consultoria, né, que a DPOnet presta? Bom, vamos lá. Quando uma empresa vai coletar os seus dados, ela precisa ter essa coleta precisa ter uma finalidade específica. O princípio da finalidade. Para que ela está coletando os seus dados? Então, hipoteticamente, se você vai comprar uma mercadoria e você quer um cupom, uma nota fiscal, óbvio que ela vai precisar dos seus dados. CPF, nome, endereço, para ela emitir a nota. Então, tem uma finalidade específica e não tem como você não dar esses dados, senão não consegue emitir a nota. A empresa não pode descumprir essa finalidade, a não ser que você tenha a sua anuência. E aí é que está o escândalo, né? Então, olha, eu quero cadastrar o seu CPF. Ah, mas para que você quer meu CPF se o cupom fiscal não exige CPF? Ah, eu quero porque eu tenho um clube de benefícios e você pode receber benefícios por isso. Bom, é para isso? A finalidade é essa? Ok, eu estou dando meu CPF para você. A partir desse momento, esses dados, meu CPF, o meu nome e os meus dados de consumo têm que ficar nessa empresa. Para ela compartilhar, ela tem que me informar. E pegar a sua anuência. E pegar a minha anuência.
desde que seja um compartilhamento diverso da finalidade. Sim. Então, por um exemplo, essa farmácia ela tem um software que faz a gestão dessa farmácia, até para emitir a nota. Óbvio que quando eu estou ali na farmácia entregando os meus dados, ela está compartilhando com esse software. Mas é um compartilhamento para cumprir uma finalidade. É justificável. Agora, ser vendidos os meus dados sem a minha autorização, ou seja, um compartilhamento com o qual não tem a minha autorização, aí é ilegítimo e ilegal. Tá? Nós temos situações até de pedidos de multas que podem chegar a 30 milhões de reais correndo por aí a respeito disso. Né? E por usuário? Não. Uma multa administrativa por dano moral coletivo para a empresa. Sim. Para o titular de dados, o que está se sedimentando nos tribunais é que o vazamento de dados específico do titular tem que ter causado algum dano a ele. Então, por um exemplo, vazou-se do professor Henrique ou da professora Raquel o nome completo, o CPF dela, e com esses dados um impostor ou um criminoso efetuou uma compra ou fez um contrato de financiamento que vocês não sabiam e aí o nome de vocês acaba indo para o Serasa. Não, espera um pouquinho, aí causou um dano e aí O próprio Serasa não é uma invasão de privacidade? Não, porque os dados que estão ali são públicos, né? Por exemplo, todos têm acesso. Se, por exemplo, eu contraio uma dívida, o nome vai para o Serasa. Sim, o dado é público, porque quando você contrai uma dívida e você não paga, existem outras leis, isso é importante, que a LGPD por si só ela não é soberana, e o artigo diz isso, ela tem que se comunicar com as demais leis. Tá? E existe um legítimo interesse de terceiros, nesse caso, de saberem que você é um mau pagador, né? Não é o seu caso. Aquele nosso advogado já vai entrar com uma ação. Já vai. Agora Já Você é um vai. hipotético. Estamos empatados. Isso. Você é rápido, você é bem rápido. Toma cuidado. Joguei aqui. a armadilha, ele caiu. Agora eu entendi por quê, frio na espinha. Acabei de entender. Então, nesse caso, existe o legítimo interesse de terceiro. Entendi. Entendeu? Então, só quando a outra pessoa é prejudicada. Para você, enquanto titular de dados, você ia acontecer um vazamento, para que você tenha direito a ressarcimento, e a gente não está falando de multa de NPD, porque nós temos que entender o seguinte, né, que a responsabilização das empresas, ela é um Y. Ela pode ser administrativa, por meio de autuações, e ela pode ser civil, por um dano moral coletivo, se houver um vazamento massivo, ou um dano moral individual, quando atinge um indivíduo certo, né? Entendi. Então, gente, e aqui é muito legal, a gente sempre fala de vazamento de dados e pensa em vazamento de dados massivo. Você deu exemplos, drogaria, você deu o exemplo de Serasa, mas todos os dias acontecem pequenos vazamentos de dados e que prejudicam as pessoas. Todos os dias. Todos os dias, a todo momento, é muito simples. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine vocês irem num consultório e para ter um trâmite mais rápido, a secretária tira uma foto de uma guia sua para passar para um determinado outro setor dentro do hospital e não segue os procedimentos corretos, mas ela fez isso e ela não apagou. Aí ela vai embora para casa no final do dia. Aí ela passa na padaria, ou passa no supermercado, ou passa não sei aonde, e ela esquece o celular lá destravado. Alguém pega esse celular. Seus dados estão. Só os dados estão ali. Ou, e aí eu estou dando um exemplo claro, que o vazamento, por que eu estou usando o exemplo da saúde? Porque o vazamento por si só já causa o dano. Imaginem vocês façam compras na internet socialmente lícitas, mas moralmente ou socialmente recrimináveis. E os dados da sua compra são vazados, chega no seu condomínio e alguém abre o porteiro, ele resolve abrir a nota, porque ele é uma má pessoa, ele é bisbilhoteiro e não recebeu treinamento. Tira uma foto da nota. Professora Raquel, o nosso convidado veio, disse que eu sou mau pagador e que eu vou no sex shop. Você percebeu? Foi isso que ele estava Você percebeu? A nossa advogada está Não, divulgando esse cara é mesmo, terrível, hein? né? Esse cara é terrível.
É impressionante. Você sabe por que o professor Caio não está presente aqui hoje, Não doutor faço Maravilha? ideia. Porque ele foi suspenso temporariamente por confrontar eu e a professora Raquel. Então a gente aqui Cortou. exerce o poder e ele está suspenso. Quantos dias, professor? Ah, ele já está suspenso há umas 10 semanas. É um Isso. poder democrático. Poder democrático. Muito democrático. Então, o Henrique exerce esse Eu poder. queria fazer uma pergunta. Na verdade, assim, essa sua narrativa, né, dos obstáculos, do pioneirismo, a sua família segurou tua mão, né, nos momentos muito difíceis. Eu imagino que você passou maus bocados, principalmente com a pandemia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, professor, sobre a sua família. Aí você vai fazer eu chorar, pô, aí é foda, hein? Eu até usei um termo que eu não... Depois põe um pi. Mas aqui pode, aqui Aqui pode. pode, aqui pode. Você sabe que o Dr. Márcio assiste o nosso programa Ah, de é? madrugada. É. Ah, é? Márcio, nosso patrão. Ele Nosso vai... patrão. O Dr. Márcio, eu sou muito grato a ele, porque eu estudei aqui com bolsa. Então Mas pode. não pode dar pergunta. Vamos lá. Queria que você Vamos falasse lá. sobre a sua família, professor, nesse período assim que você passou poucas e boas. Esse período que estava enriquecendo, né? Você Henrique? estava ficando milionário. Tá o cabelo branco, barba branca. É. É até engraçado, né? Que... Olha, a gente faz, eu pelo menos, quando falo de família, aí a gente tem que falar de tudo, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 13 anos de idade. E aí eu tinha uma mãe muito guerreira e irmãs que me ajudaram muito. Eu era o caçula de 5 filhos. E os meus irmãos trabalhavam e ajudavam muito. Então, para entender um pouco o contexto familiar ali, meu pai infartou com 57 anos porque quebrou. Então, se quebrar significa perder tudo. Então, eu perdi o mais significativo, que foi meu pai, e, consequentemente, todo o patrimônio da família. E, então, ali, se eu estudei, se eu fiz uma faculdade, eu devo muito à minha família. As minhas irmãs, principalmente as minhas irmãs e a minha mãe. Minha mãe foi uma guerreira. Faleceu na pandemia. A minha mulher, tô com minha mulher há 29 anos, cara. Eu tinha 19 anos quando eu conheci minha mulher e ela tinha 13. E a gente está junto até hoje. E quando eu comecei a vir trabalhar em Marília, eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus e a minha mulher me emprestou o dinheiro, ela trabalhava, ela emprestou o dinheiro para eu pegar o ônibus na primeira semana de trabalho. Né? Então o que eu posso falar da minha mulher? Minha mulher, ela transforma a minha vida e deixa a minha vida mais leve. E nunca deixou de estar do meu lado. Mas eu soube que você tem uma fiscal, uma pessoinha que te fiscaliza dentro de casa. Tenho duas, né? Eu tenho duas ali, aí eu tenho as freguesas de casa, que são as minhas filhas. São exigentes, rapaz. Vou falar um negócio pra vocês, as minhas freguesas. A Luísa e a Helena, elas... quando é clichê, né? Mas é o que te dá razão na vida, né? Filho é o que te dá razão na vida e o que acaba fazendo todo esse propósito, né? De criar de Pionete, de querer fazer algo que se perpetue. Porque o escritório de advocacia, ele acaba, de certa forma, perecendo com você. Ele é muito pessoal. Ele é muito pessoal. Ele é pessoal. É você. Né? A empresa não. Então, a empresa foi a maneira, e isso é muito verdadeiro em mim. As pessoas falam, você é um louco de querer criar uma empresa com 40 e poucos anos de idade. Eu tinha 44 anos. Sou um louco de fazer isso. Mas eu olhei para a cara da minha mulher e ela falou, vai embora. Vai. É o que você quer? Eu quero deixar um legado para as pessoas, eu quero mudar a vida das pessoas, eu quero deixar um legado para as minhas filhas. Então, foi isso que me motivou. Então, falar de família, se eu estou aqui hoje, é porque eu tive elas e alguns anjos aí na vida. Muito bem, professor. O senhor se saiu muito bem na resposta. Tá de parabéns. Obrigado. E consegui não chorar. É difícil, porque eu sou uma manteiga derretida, viu? Professora Raquel. Mas você falando de família, e aí eu estava pensando, né? Qual que é a orientação que a gente dá hoje, então? A gente já viu várias, mas qual é a orientação que você dá hoje para as pessoas? Nós estamos falando de proteção de dados de empresas. E qual é a orientação que a gente dá para a proteção de dados da família? Nossa, excelente pergunta. E isso é uma coisa que eu bato muito, eu macero muito, que é a gente, enquanto sociedade, né? Então, nós aqui, nós não nascemos com internet. Então, como é que nós fomos criados? Não sobe no muro alto, não fica em rua à noite escura sozinho,
não fica até tarde na rua, olha para atravessar a rua. Quem que ensinou a gente hábitos seguros na internet? Ninguém. Nada. Nós temos que aprender com os nossos próprios erros. E aí, nós fomos a cobaia. E a gente não conseguiu passar isso para os millennials e não conseguiu passar isso para a geração Z. E essa é a grande dificuldade. Então, aqui algumas dicas, né? E essa geração nossa, mais os millennials, foram as cobaias. Então, gente tirando foto bêbada e colocando no Facebook, perdendo emprego. Gente com roupa da empresa em festa fantasia, com EPI da empresa e perdendo emprego. Gente criticando a empresa na rede social e perdendo emprego. Então a gente foi meio que cobaia. Nudes, né? Golpes na internet. Então o que eu digo é igual ao avião. O avião foi feito para o bem, mas faz o mal? Faz o mal também. A internet foi feita para o bem e ela trouxe muita coisa boa. Mas também tem um lado negro, como tudo na vida, né? E aí a gente tem que aprender a lidar com ela. Olhando para vocês, ensinando pais como vocês devem educar seus filhos. Então, primeira coisa que vocês têm que entender. Não passe senha de nada para ninguém, nem do Wi-Fi da tua casa. Porque eu já vivenciei isso no escritório lá atrás. Uma pessoa que deixava a internet disponível, ela saiu para viajar. E aí usaram o Wi-Fi dela, porque o Wi-Fi vai para a rua, estacionaram o carro, usaram o Wi-Fi, baixaram, fizeram um upload de fotos de pornografia infantil. Até ele provar, chegaram no IP dele, ou seja, chegaram na casa dele. Até provar que não foi ele teve muita sorte, porque no período ele estava fora do Brasil. Os filhos estudavam fora. Mas olha aonde chega, a gente não sabe quem é pedófilo e quem não é. Então começa por ali, não dê a senha do seu Wi-Fi. Segunda coisa, restringe acesso de celular e internet aos seus filhos. Saiba o que eles estão assistindo. Saiba o que eles estão vendo. Terceira coisa, se não te cobram nada por alguma aplicação na internet, o produto é você. Seus dados estão sendo pagos para isso. Então, veja bem para que você está entregando os seus dados, né? Esse é um outro ponto importante. E o terceiro e o quarto ponto é a orientação de não se expor nas redes sociais. Cuidado com o que você posta, cuidado com o que você filma. Se beber, não poste. Se está muito triste, não poste. Se está muito feliz, não poste. São recomendações básicas de cautela. Porque a gente tem que entender que a gente, e a nossa geração fez muito disso, de ter hábitos dentro da internet que nós tínhamos numa mesa de bar. Qual é o problema? Numa mesa de bar a gente está restrito a 10 pessoas. Na internet são milhões. O planeta inteiro, né? Exatamente. Isso se perpetua. Exatamente. Maravilha, doutor. Maravilhas. Doutor Maravilhas. O tempo passa muito rápido aqui nesse programa. Né? Eu acho que o diretor... tinha mais uma pergunta. Não, mas eu não vou encerrar ainda não. O nosso diretor aqui, eu acho que ele acelera o tempo. Mas, professora, sinta-se à vontade. Eu quero saber a história daquele capacete que está no seu escritório. Capacete que está no meu escritório, tem uma foto de um capacete no meu escritório amarelo? É. É do meu sócio do escritório, Silvio, ele é cartista. E ele é fã do Ayrton Senna. Eu acho que todo brasileiro é fã do Ayrton Senna, né? Não, todo brasileiro da geração X, né? Fã do Ayrton Senna. Isso. Os novinhos aí nem sabem que existiu. Só para vocês terem uma ideia, eu lembro como se fosse hoje o dia 1º de maio. Eu também. De 1994. Tudo o que aconteceu aquele dia eu tenho na minha cabeça. Sim. E eu nunca mais assisti Fórmula 1 na minha vida. Nós em casa também não, mesma situação. Eu acho que o Brasil perdeu muito, né? Não foi um piloto. Eu acho que se ele tivesse vivo, ele teria influenciado muito a geração Millennials e essa geração Z teria muita influência dele, porque ele ensinou muito meritocracia, obstinação, preparo, perfeição, busca pela perfeição. Foi um ser humano diferente, né? Foi. Um ser humano muito diferente. Tivemos uma aula hoje, né, professor? Tivemos uma grande... Acabou? Não, calma, professor. O senhor está muito ansioso. Eu nasci de 7 meses.
essa é uma história boa também. Eu nasci de 7 meses. Pô, nem contou isso pra nós, né? E fui salvo em Marília, porque eu nasci de 7 meses em Garça, mas precisaram me trazer correndo para Marília. E quem cuidou de mim, e hoje eu estou vivo graças a ele também, a Deus, Nossa Senhora e a ele também, foi o Dr. Francisco Augustinho, que na época então era um estagiário recém-formado. Puxa, e que hoje toca aqui o nosso amor de criança. Sim. Muito bem, então o nosso diretor, seu amigo há 20 anos, né? O tempo passa. Ele está dando sinal aqui que a gente precisa fazer o fechamento. Então, antes de mais nada, Ricardo, assim, a impressão que você passa, que a sua empresa nos passa, assim, que eu tenho da DPO e do Ricardo Maravalhas, é uma imagem de muita seriedade, de muita competência, é uma pessoa com propósito, tá? Então, assim, é muito bom te ouvir, né? Tanto é que passou muito rápido, né? Então, você que está nos assistindo, ó, se você tem interesse em promover a adequação da sua gestão com a LGPD, ó, vai aparecer aqui o nosso GC, né? dponet.com, Ricardo Maravalhas. Entre em contato com esse profissional aqui de altíssimo nível, que ele vai ter uma solução. Ricardo Maravalhas, eu quero te agradecer. Você atendeu o pedido de bate-pronto, mostra que você é um cara corajoso, né? E além disso, eu percebi, professora Raquel, que ele tem uma lábia, né? Porque ele convenceu 3 outros loucos a serem sócios dele. E há 29 anos ele convenceu mais uma pessoa a casar com ele. O cara é bom. Quando eu a conheci, eu falei que eu ia casar com ela e a gente teria 2 filhas e aconteceu. Eu brinco com ela até hoje. Que cagada que você fez na vida. Ele é muito bom. Quero ver se ele vai dar conta agora de passar pelas meninas. Que elas vão dar um nó nele. Já fiquei sabendo que são experts nisso. Então, doutor Ricardo, eu queria deixar assim, as portas aqui do programa estão abertas. Você é um amigo nosso, não se sinta assim um convidado qualquer, tá? E a gente está à disposição para a sua volta, tá? As perguntas capciosas a professora Raquel não deixou eu fazer. Entendi. Tá? Hoje você passou em branco. Então eu queria agradecer aos nossos telespectadores e abrir aí 30 segundos para as suas considerações finais. Professores, eu queria agradecer o convite mais uma vez, eu me senti muito à vontade aqui. Não é nosso costume, deixar à vontade, tá? Para mim é uma honra e um privilégio verdadeiramente poder falar de forma aberta o espaço que vocês me deram e o tempo que vocês me deram. Peço desculpa porque nós atrasamos em razão de agenda e tudo mais e vocês foram bem flexíveis, eu agradeço por isso. Dizer que vocês podem contar comigo sempre, porque eu sei da ligação que vocês têm com o Unimar e eu sou muito grato. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida é gratidão, e isso quem me passou, não com palavras, mas com exemplos, foi a minha mãe. E eu devo muito a Unimar, porque se eu sou o profissional que eu sou hoje, se existe DPO hoje, eu fiz faculdade aqui com uma bolsa parcial e fiz mestrado aqui. Minhas filhas nasceram aqui. Então, eu sou muito grato a isso. Então, sempre, em qualquer hipótese, vocês podem contar comigo. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Então, depois do DPO Day, vem contar para nós como foi. O DPO Day desse ano foi. O DPO Day 2000, agora só 2025. Janeiro de 2025. E vocês já estão convidados. Muito obrigada. Vai ser em São Paulo, no dia 28 de janeiro, no Cubo Itaú. E aqui está a promessa, vocês dois receberão convites meus. Muito obrigada. Muito obrigado. Iremos, né, Henrique? Vamos lá. Legal. Com isso, pessoal, nós encerramos mais um programa Frio na Espinha, onde o convidado sobreviveu, tá? Então, nós agradecemos muito ao nosso convidado, o Dr. Ricardo Maravalhas, agradeço à professora Raquel. Queremos mandar um abraço especial para o dono do programa. Sim. Professor Caio Saraiva Conegliano, dono do programa, tá? Então, um abraço, professor Caio. Um grande abraço aos nossos milhões de telespectadores e até a próxima. Para, não tá. Tem que ser 2 horas.